Bom, pessoal, então, inicialmente vamos fazer um resumo da solução para a composição dos conflitos que envolvem o uso anormal da propriedade. Primeiro, se o incômodo é normal, é tolerável, seja porque se chega à conclusão de que é um ruído típico daquela região da cidade, se chega à conclusão que quem chegou primeiro e estabeleceu a destinação daquela área quem chega depois acaba tendo que se submeter. Enfim, se chegar à conclusão que o incômodo é tolerável, ele não pode ser reprimido, né? O juiz não pode interferir naquela querela entre os vizinhos. Vai dizer o seguinte: olha, meu amigo, embora ele escute música um pouco mais alto, ele escuta a música durante o dia, não se chega a decibéis aí a um nível de decibéis que atente contra a legislação, te traz algum desconforto, mas você vive em sociedade, você tem que aceitar se submeter a alguns desconfortos, assim como você também causa desconforto a outras pessoas que têm que se submeter a esses desconfortos. Se for intolerável, se de alguma maneira se chegar à conclusão de que aquela atitude ela representa um abuso, né? Aquela atitude vai além do que é tolerável, do que é normal, do que é aceitável para a zona onde ocorre o conflito, mesmo considerando a anterioridade da posse, o juiz deve, em princípio, determinar a redução do incômodo a proporções normais. Isso se o ato intolerável não for ilegal. Se o ato for ilegal, não há como se adotar medidas contemporizadoras ou redutoras do incômodo. A solução será a cessação da atividade. Então, essa intolerabilidade se advier da prática de um ato abusivo, em primeiro momento, o que se faz? Medidas para reduzir o incômodo. Se essas medidas se mostrarem inócuas, ineficazes, o juiz vai lá e determina a cessação da atividade. Bom, se se tratar de uma interferência decorrente de uma atividade lesiva, chancelada pelo poder público, ou seja, de interesse social, sem que o responsável pela prática esteja violando a lei ou abusando do direito que a lei assegura, não será possível cessar a atividade. Poderá eventualmente ser determinada uma medida de redução de incômodos, se ela for possível. Se não for possível, o que pode ser feito, a depender do impacto gerado por essa atividade lesiva, é a fixação de uma indenização cabal para a vítima, com base no artigo 1278 do Código Civil. Ok? Que tipo de ação deve ser manejada pelo vizinho que se sentir incomodado de maneira intolerável no seu sossego, na sua segurança ou na sua saúde? A ação é a ação
cominatória, ok? Ação cominatória é a ação que visa impor obrigação de fazer ou não fazer. Porque também essas medidas redutoras de incômodo podem ser de não fazer. Se você, por exemplo, determinar que em determinado local não tenha música ao vivo, isso pode já resolver o problema. Se for o caso de se proibir som, qualquer som artificial, só se determinar o som ambiente, também o não fazer pode resolver o problema. Então, essas ações de natureza cominatória têm por objetivo a imposição de obrigação de fazer ou não fazer àquela pessoa, aquele vizinho que supostamente esteja causando o incômodo. Tá? Muito comum nessas ações a fixação de multa diária, né, para o caso do descumprimento do fazer ou não fazer estipulados pelo juiz. Né? Quem pode propor essas ações? Tanto o proprietário como o possuidor, vítima da interferência advinda do imóvel vizinho. Também a doutrina e a jurisprudência admitem que o compromissário, o comprador do bem, propõe essa ação. Acho até desnecessária essa observação, porque o compromissário, o comprador, no mínimo, acaba alcançando a posse da coisa quando celebra o compromisso de compra e venda. Ele também, por isso, como possuidor, tem legitimação ativa. Para encerrar, 2 artigos importantes, 1280 e 1281 do Código Civil. O 1280, ele trata de uma espécie de interferência capaz de afetar a segurança do vizinho, bastante específica. Ele trata do caso do prédio que ameaça ruir. Então você mora numa casa e tem de repente lá um prédio que começou a ser construído, a construtora teve problemas, a obra foi paralisada, o tempo passou e agora há uma ameaça do prédio desabar, uma ameaça do prédio ruir. Sem dúvida nenhuma, esse é um tipo de interferência que coloca em risco a saúde, né, a segurança de quem habita o imóvel vizinho. E aí o 1280 fala: o proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. Então, se o proprietário ou possuidor do prédio em ruínas temer pelo pior, temer pelo desabamento, pode ingressar uma ação judicial específica, com base no artigo 1280, exigindo do proprietário do prédio vizinho ou que inicie a sua reforma ou que providencie a sua demolição. E também exigir que já no início da lide, já no início do processo, o proprietário do imóvel em ruínas lhe preste uma caução pela ameaça de dano ao seu imóvel. Caução pelo dano iminente.
Vejam, essa ação é conhecida na doutrina e na jurisprudência como ação de dano infecto. O prédio em ruínas é como se estivesse infectado. É um prédio doente que ameaça ruir, desabar. E a doutrina e a jurisprudência criaram esse nome para essa ação específica movida com base no artigo 1280, ação de dano infecto. Na realidade, é uma ação também combinatória, em que aquele que é vizinho vai buscar ou a reparação forçada do imóvel que está prestes a ruir, ou a sua demolição. Quem é que vai determinar se vai haver reparação ou demolição? O juiz, a depender do pedido que for feito na inicial. De repente, a inicial vem acompanhada de um laudo pericial feito por um engenheiro contratado pelo autor que diz que existe um risco seríssimo da coisa ruir e que não há como mais se reparar, né? Porque o desgaste da construção já chegou a um tal nível que não há mais como solucionar o problema com uma simples reparação, tem que demolir. Se for essa a conclusão, evidentemente que o pedido principal vai ser de demolição. Agora, se não se tiver essa noção da medida mais adequada, evidentemente que a primeira opção deve ser a condenação do vizinho, e o próprio juiz, se for deferir uma liminar, vai inicialmente impor a reparação do imóvel e não a demolição, porque a demolição é uma medida muito drástica, né? Porque ela é irreversível, certo? E por fim, o artigo 1281 também trata de uma situação bastante peculiar nas relações de vizinhança. Diz lá o legislador: o proprietário ou possuidor de um prédio em que alguém tenha o direito de fazer obras pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. Essa regra, ela se encaixa muito em algumas situações vivenciadas nos condomínios edilícios, nos condomínios de apartamentos, né? De repente você mora num edifício e o vizinho do apartamento de cima, que usa o apartamento só para férias, finais de semana, tem lá um vazamento no apartamento dele que a água vem infiltrando e escorrendo no seu. E ele não atende os seus telefonemas, você entra em contato com o síndico, noticia o problema, o síndico entra em contato com a administradora, que entra em contato com ele e ele não permite. Nesse caso, não há como solucionar o problema do vizinho de baixo sem fazer uma obra no de cima, porque o vazamento vem de lá. Então, é possível o vizinho de baixo, que está tendo seu imóvel atingido por força de uma infiltração que provém do apartamento de cima, exigir judicialmente que lhe seja permitido o ingresso no apartamento para fazer a obra. Pode pedir isso, inclusive, em caráter liminar. Se ele tiver direito de fazer a obra porque está afligindo o apartamento dele, o imóvel dele, ele pode requerer, o juiz pode deferir. Em contrapartida, o proprietário ou possuidor que está sendo vítima da liminar, que vai ter que suportar a intervenção por parte do outro, segundo o artigo 1281, pode exigir a prestação de uma caução. Ou seja, você vai entrar, mas me garante que você não vai me causar nenhum dano no meu apartamento. Bom, pessoal, já me estendi muito. Espero que tenha abrangido todos os temas. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um abraço.